Na semana passada, a ANS anunciou um reajuste no preço dos planos de saúde que vai pesar ainda mais no bolso da população. Isso porque agora as seguradoras estão autorizadas a aumentar até 6,9% do valor dos planos, tanto para os individuais quanto para os familiares. Além do reajuste, as empresas de seguro-saúde estão travando uma batalha no Congresso Nacional para retirar coberturas obrigatórias, tipo internação, tratamento para doença grave. Tudo isso está previsto nos planos, pelo famoso rol da Agência Nacional de Saúde. As negociações estão avançando na mesa do Arthur Lira. Presidente da Câmara dos Deputados pretende firmar um acordo para desregulamentar a saúde privada, assim como acontece no sistema de saúde estadunidense. Se confirmadas essas mudanças, os beneficiários vão ser prejudicados, já que vão ter que pagar um valor exorbitante pelas internações na saúde privada. Ou então, vai sobrecarregar o SUS. Segunda-feira, 10 de junho de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Jornal da Tarde. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. A gente conversa hoje sobre cancelamentos unilaterais nos planos de saúde, sobre o Congresso Nacional entrando nessa história, também o governo federal, e o reajuste dos planos. Vamos entender tudo isso com a professora médica, professora da UFRJ, Lígia Bahia, que também é doutora em saúde pública e coordenadora do Grupo de Pesquisa e Documentação sobre Empresariamento na Saúde. Professora, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Gabriela. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, professora. Vamos começar tentando explicar o que está acontecendo, o que explica essa epidemia de cancelamentos unilaterais nos planos de saúde. E também aproveito para te perguntar, nesse começo de conversa, se as operadoras elas estão fazendo uma espécie de gestão de risco, se elas estão escolhendo quem elas vão atender, porque a gente está ouvindo diversos casos, as principais reclamações vêm por parte justamente de pessoas que estão mais vulneráveis, né? É uma epidemia mesmo, eu gostei dessa sua denominação, né, porque é uma coisa repentina que acontece assim num período curto de tempo, mas que se propagou, né? Então, foram várias empresas que adotaram exatamente essa mesma estratégia, que atingindo, então, especialmente crianças, né, com deficiência ou do espectro autista e idosos doentes, idosos em tratamento e em geral, em tratamentos caros. Então, é claro que é uma gestão de risco no seguinte sentido, eu jogo fora quem está causando risco, né? Exatamente, digamos assim, uma gestão muito cômoda de risco, né? Porque se é assim, né? Então, não, de certa maneira, seria muito mais fácil, né? Essas pessoas sequer, assim, nem sequer haveria plano de saúde, né? Porque o plano de saúde, ele é a gestão de riscos futuros. Isso é essa lógica de um sistema baseado, digamos, num pré-pagamento. E o que eles estão fazendo é quase uma eugenia, né? E eugenia não é exatamente gestão, né? A gente conhece bem na história o que foram práticas de eugenia. Muito bem, professora, muito bem observado, né, e bem colocada essa sua observação. Quero aproveitar para te perguntar sobre os reajustes também, porque é histórico, né? Toda vez que os planos de saúde eles fazem reajuste, normalmente as pessoas elas reclamam que é abusivo, enfim. O fato é, o que a gente teve de reajuste, né, agora? Individuais ou familiares vão ter, na verdade, um reajuste de 6,91% nesse ano, isso conforme decidiu a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, e é um índice que vai ser válido para o período que vai do dia 1º de maio desse ano, 2024, até 30 de abril de 2025, né? Da data de aniversário do contrato. O que
existe de diferente nessa situação? É a alta que supera a inflação média da economia? O que preocupa esse reajuste em específico, professora? Assim, num orçamento, né, que já é muito apertado, os orçamentos familiares estão muito apertados, está todo mundo tendo que, assim, eu só vou comer carne às vezes, trocando carne por frango, não podendo comprar livros, né, nós, digamos assim, que somos muito compradores de livros, tendo que escolher, não, a gente só vai ao cinema uma vez por mês, enfim, então está todo mundo muito duro, né, assim, passando, assim, então, é claro que se preocupa, porque certamente vai incidir, né, mais aumento, é mais conta para pagar. Isso em si. Mas o que mais preocupa não é exatamente isso, é porque esse reajuste, ele incide, ele é só para planos individuais, ou seja, para 20% do mercado de planos. A maior parte das pessoas que têm planos de saúde, elas não estão vinculadas aos planos individuais, elas estão vinculadas a planos coletivos. E os reajustes para os planos coletivos, eles podem ser muito maiores do que isso. E todo mundo já sabe, assim, já é gato escaldado, porque isso já aconteceu uma vez, já aconteceu na segunda vez, já aconteceu na terceira vez. Então, o que preocupa principalmente é que não há um parâmetro único para o reajuste dos planos de saúde. Eu vou dar um exemplo. Numa família, a mãe pode ter um plano individual. Então, o reajuste desse plano dessa mãe será de cerca de 7%. Entretanto, os filhos podem ter planos coletivos por adesão, planos falsos coletivos, ou planos PJ. E aí o reajuste será muito maior. Portanto, se a gente somar os reajustes, isso significa assim, um grande aperto no orçamento familiar. Não é só de 6% ou 7%. Assim, a gente já sabe que vem aí uma pressão grande. Então, assim, é claro que isso angustia, né? Porque de como gerar renda, como gerar mais renda numa situação que está super difícil, né? Super difícil. Sem Aumento de dúvida. salário super difícil, tudo isso. Sem dúvida, professora. Eu também queria aproveitar para perguntar se a gente sabe quais são os critérios, né? Como é que se define isso, eh, sobre os reajustes, né, desses planos coletivos? Enfim, então, assim, a ANS tem um cálculo, né, ela divulga o cálculo, mas esse cálculo é para o plano individual, eu quero insistir nisso, né, um cálculo para o plano individual. Então, as empresas que têm planos individuais, elas informam e há uma espécie, assim, de cálculo com a inflação médica, né, porque há uma inflação específica para a área da saúde, sim, é verdade, medicamentos importados, insumos importados, não é? Então, essa variação cambial, ela é um problema, mas também, além da variação cambial, tem aumento mesmo, né? Novos produtos, etc. Então, existe, digamos assim, um índice, que seria um índice para a área da saúde, né? Então, isso também está sendo levado em consideração. Então, esse cálculo, ele, ok, né? A gente pode até duvidar desse cálculo, questionar e tal, mas o principal problema é que exatamente esse cálculo, ele não é o cálculo padrão para todos os planos. E a gente gostaria que fosse, né? A gente gostaria que houvesse um único parâmetro para todos os planos. Isso daria uma certa tranquilidade, uma certa possibilidade de planejamento, inclusive, para que todas as pessoas soubessem quanto que, assim, mais ou menos, vai ser quanto, né? Esse impacto, ele vai ser o quê no que a gente paga? Não é no que a gente paga só para a gente, porque não é isso, né? Assim, a mãe empresta para o filho empresta para a mãe, um tem um tipo de plano, o outro tem outro. A gente sabe que as famílias estão recortadas dessa maneira, né? Então, não são só orçamentos individuais, são orçamentos familiares, né? Então, seria legal, seria maravilhoso, e a gente tem essa proposta, né, nós, os pesquisadores, técnicos, etc., que houvesse, digamos assim, poderia até haver uma faixa de variação para o plano coletivo, mas o reajuste deveria ficar muito próximo desse calculado para o plano individual.
E as operadoras elas falam num desequilíbrio financeiro também, né, para justificar e a ANS também divulgou dados mostrando que as operadoras dos planos médicos hospitalares fecharam o ano de 2023 com quase 6 bilhões de prejuízo operacional. É nesse sentido, que as condições, elas realmente fogem do controle das operadoras? Faz sentido, essa argumentação das operadoras, professora? Olha, Gabriela, poderia até fazer sentido, porque veja, se a gente pensar assim, que é uma operação tipo botequim, né? Eu comprei 6 pãezinhos e eu estou vendendo 5 pãezinhos na chapa, né? Estou perdendo um pãozinho. E no final do dia eu faço aquela conta naquele caderninho encebado. Mas não é assim que essas empresas funcionam, são grandes grupos econômicos financiarizados. Portanto, quando se diz assim, houve um prejuízo na receita operacional, isso ok, é importante, é um indicador, mas não é o único, não é? Esse dinheiro não está guardado num colchão, é uma operação que ela, digamos assim, ela recolhe dinheiro, né? Ela recolhe dinheiro e ela vai gastar depois, até porque os planos de saúde têm carência. Os planos de saúde têm carência. É importante que se diga isso. Não é pãozinho francês comprado na padaria para ser vendido no botequim, né? Então, digamos assim, uma operação mais sofisticada, mais requintada, portanto, regulamentada, digamos assim, com fluxos financeiros, grandes fluxos financeiros em jogo, né? Então, assim, sinceramente, eu acho que esse modo de apresentar um problema, ele é lastimável, né? Porque ele é muito fake. E sequer a gente consegue encontrar, então, o que pode haver um problema, claro, mas qual seria o problema? Porque antes eles alegavam que eram os idosos, que os idosos, então, eles denominavam os idosos de bomba demográfica. Veja isso, né? Bomba demográfica. E agora o grande problema são as crianças do espectro autista, que é como se elas não devessem existir, né? Elas estão atrapalhando, ao invés de nós, digamos assim, nossa, né? Que legal, né? Que legal que nós temos essa diversidade, que isso está sendo, então, compreendido finalmente pela sociedade, né? Pelas sociedades no mundo inteiro. Nós não somos iguais, nós somos muito diversos. Não, essa riqueza, né, essa riqueza da diversidade é super mal compreendida. Então, eles amam uma padronização, mas detestam quando essa padronização seria de preços, por exemplo, né? Que Não seria é? fundamental, Seria exatamente. fundamental. Que importante essa sua fala, professora, principalmente levando em conta esses cancelamentos que têm afetado diretamente essas famílias com crianças dentro do espectro, por exemplo, porque são crianças que dependem de um tratamento continuado, né, para ter uma evolução, enfim, isso faz uma diferença. Estava até conversando numa outra entrevista com uma advogada que justamente atua nesses casos e ela também tem um filho nessas condições e ela conta como a vida dessa família mudou completamente, né. É uma questão de como essa criança vai socializar, de como ela vai, se comportar na escola, né. Tudo isso é muito importante e muda completamente a vida de uma família. Eu queria colocar aqui também na nossa conversa como é que isso repercutiu no Congresso Nacional, né, porque daí o Arthur Lira, ele veio dizer que os cancelamentos estavam suspensos por enquanto, só que aí, qual que é o ponto, né, os especialistas na área dizem que não existe uma garantia, primeiro, de que isso vai ser cumprido, porque é um acordo verbal, eu nunca vi isso na minha vida, mas a princípio, quando se fala, né, de, os cancelamentos então estão suspensos, parece uma coisa boa, né, professora? Só que aí, qual que é o ponto que preocupa da negociação? Primeiro, porque se fala num acordo do próprio Arthur Lira para tentar barrar uma CPI dentro do Congresso para apurar esses cancelamentos. Essa é uma coisa que eu quero te ouvir. E a segunda é uma preocupação justamente com o Arthur Lira também fechar um acordo para transformar o sistema de saúde suplementar numa espécie do que seria, algumas pessoas estão já chamando de uma emulação de um sistema estadunidense, né, parecido com o dos Estados Unidos. Então, por exemplo, as empresas negociando criar contratos sem cobertura de internação,
nessa nova lei que regulamenta o setor. Eu não consigo nem imaginar, porque parece esses novos modelos que existem, né? Por exemplo, o cartão de desconto, que já já existem modelos assim, né? Então, a gente, assim, primeiro concordamos totalmente, né? Um espanto que aconteceu do Arthur Lira sim, é o Arthur Lira que decide, então, que anuncia o que será o sistema de saúde no Brasil será assim. Quer dizer, é uma coisa totalmente assim, bizarra, né? Então, o Congresso, o presidente da Câmara, ele mata no peito, né? Ele pega a bola e mata, né? Assim, ele é o jogador, né? Sozinho, ele é um voo solo, né? Que na realidade não é, né? Porque a gente sabe que foi um acordo, ele chamou as empresas e chamou a Agência Nacional de Saúde Suplementar antes desse anúncio. Mas é um anúncio, é um acordo de fio de bigode, Gabriela, porque isso não está escrito em lugar nenhum. Seria muito importante que a ANS, né, ela divulgasse uma nota, enfim, uma regra que valesse, que desse tranquilidade para as pessoas, inclusive para as pessoas que tiveram seus planos rescindidos unilateralmente, né, vão continuar a usar e vai acontecer de novo, né? Isso foi um transtorno, as pessoas terem que interromper tratamento, etc. Como você mencionou o caso dessa mãe de uma criança que necessita esses cuidados continuados, né, e intensivos, né? Enfim, então, isso é espantoso em si, né? O que está acontecendo no Congresso no momento? Olha só, a gente estuda muito isso, mas nós não temos certeza. Eu vou aqui conversar algumas hipóteses e também algumas conjecturas, né? Primeiro, claro que o Arthur Lira, ele, ao anunciar isso, ele, de certa maneira, ele impediu a CPI, né? Havia uma CPI em curso, o deputado Áureo estava liderando um processo, né? E esse processo ele vinha. Bom, a gente está no ano eleitoral, né? 2024 é ano eleitoral. Exato. Então isso estava sendo noticiado, etc. Ninguém nem sabia quem era esse deputado Áureo. De repente, ele se tornou uma pessoa importante, certo? Né? Porque, veja, isso é interessante, né? Então, eu acho que a CPI gorou. Ele conseguiu, o Arthur Lira conseguiu deter o processo CPI. Melou a Entretanto, CPI. melou a CPI. Eu acho que ele teve uma vitória em relação a isso. Entretanto, tem um projeto de lei que foi relatado pelo deputado Duarte Júnior. Deputado Duarte Júnior, que é candidato a prefeito em São Luís. Deputado Duarte Júnior também muito querendo que vira público, né, defender o seu projeto, que é um projeto interessante, porque exatamente o projeto relatado pelo deputado Duarte Júnior, ele propõe, ele impede, ele veda a rescisão unilateral do contrato e ele tem lá umas regras para tentar fazer com que os reajustes não sejam abusivos. Então, ele tem esses dois aspectos interessantes. Mas o que nos assusta é que também, como o jornalista Hélio Gaspar divulgou, né, a gente sabe que tem muita pressão no Congresso Nacional para que esse mercado ele admita outras formas, né, outras formas de contrato, que não são contratos de pré-pagamento, exatamente como isso que você disse, que seria um cartão de desconto, ou seria uma coisa de benefício, alguma coisa assim, mas que eles querem vender. As empresas, as grandes empresas, querem, é quase um paradoxo, elas querem vender uma coisinha de nada. Elas querem vender uma bugiganga. Ao invés de elas concorrerem por produtos melhores, mais qualificados, mais sofisticados, é como se elas quisessem ir para outro lugar, que também já está ocupado, né? A gente já tem telemedicina em farmácia e drogaria, tem exame em farmácia e drogaria, mas isso não é pré-pagamento, é pós-pagamento. E a gente está cheio de cartão de desconto por aí também, né? De clínicas populares, etc., exame com cheque pré-datado, tem de tudo. Né? Mas veja, é importante se entender isso, eles querem trazer para eles esse comércio. Como se, digamos, sei lá, eu vou dar um exemplo assim, acho, eu não estou conseguindo outro, mas sei lá, como se a Amazon quisesse ser a dona da 25 de março.
ou do Uhum. Saara, aqui do Rio de Janeiro, né? Sim, Porque sim. já é uma empresona, mas ela não contente com isso, ela quer entrar no pequeno, nesse comércio, que é um comércio mais direto, mais, né? Enfim. Então, acho que é um pouco isso que nos assusta bastante, né? Porque essa é a terceira versão, né? Houve uma primeira versão dessa tentativa de vender esses planinhos que não são planos, né? Que a gente chama de melhorar o copo d'água. Então, houve essa tentativa durante o governo Dilma, depois houve essa tentativa durante o governo Temer, quando o Ricardo Barros era ministro da Saúde, e a gente espera que não haja uma terceira, né? Para que a gente não tenha que brigar, né? Porque isso nos atrapalha, a gente dá aula, estuda, então a gente tem que parar bom, como estamos parando agora, né, para conversar com você, está ótimo, super obrigada, porque Eu que agradeço, professora. se a gente puder impedir que ocorra, né, já Sem será um ganho. dúvida, sem dúvida. Essa é a nossa preocupação, né. Eu até pergunto quais são os mecanismos também para a gente conseguir remar contra essa maré, porque parece que a CPI, de fato, como a senhora estava explicando, foi melada pelo Arthur Lira. O governo Lula chegou a notificar, 20 operadoras de saúde, de plano de saúde, depois que se ficou sabendo realmente desse crescimento enorme, né, das rupturas, mas, efeito prático disso, né, pressiona de fato as operadoras? Não sei, quero ouvir a professora a respeito disso, mas qual que é o caminho? Porque protocolar uma reclamação na ANS, que eu escuto muito isso, né, dos especialistas, a pessoa pode protocolar uma ação na ANS, ou então, em casos de que não funciona, vai acabar judicializando mesmo esses cancelamentos e conseguindo liminares para continuar tendo acesso ao tratamento continuado, que são os principais casos aí das reclamações. Então, que tipo de consequências isso gera, né? Até, professora, eu vi uma entrevista da senhora lá, em 2022, não faz tanto tempo assim, mas que a senhora já falava, né, sobre 80% dos clientes de plano de saúde teriam que recorrer ao SUS. E me parece que é mais uma sinalização disso, né? Sem dúvida, né? Porque assim, é essa história do osso e do filé mignon, né? Eles querem ficar com um filé mignon e deixam o osso para o SUS. O SUS, então, ele se torna assim, também uma espécie de resseguro dos planos, né? O que é uma coisa tão perversa, né? Assim, é tão concentradora de riquezas num país que é desigual, né? Que é quase um absurdo, né? Quase assim, como pode, né? Como pode no momento de mudanças climáticas, que o mundo tenta caminhar para maior igualdade, maior solidariedade, evidências científicas, a gente fica diante desse pesadelo. Mas, então, é isso, né? É isso. A gente está aqui, assim, 2024, 2022, né? 80% a gente que tem plano, claro que a gente tem plano e a gente quer ter SUS, né? Todo mundo sabe disso. Né? Alguém, por exemplo, se a gente fizesse essa pergunta assim, você renuncia ao SUS? Não é? As pessoas diriam não, né? Não, porque já se sabe isso, medicamento caro é SUS, transplante é SUS, hemodiálise é SUS. Então, já assim, isso também já está quase como se fosse um padrão, né? De uso combinado. Você faz uma parte aqui, outra parte ali, etc. Mas, digamos, se esses planos populares eles entram, né? Isso atrapalha enormemente, já é um desequilíbrio completo, né? As pessoas que podem mais e são mais saudáveis são melhor atendidas e mais atendidas do que quem pode menos e tem mais problemas de saúde. É. Então, esse já é, digamos assim, uma coisa absurdamente iníqua, né? De uma desigualdade muito, muito triste, né? Triste para um país que se pretende caminhar para um padrão civilizatório mais avançado e tal. E ainda a gente fica diante disso, digamos assim, dessa imposição de vetores de mais desigualdade, né? Como se. E veja, assim,
E não é alguma coisa que ocorre num mercado que você está vendendo limão, o camelô abre uma banquinha. É alguma coisa que exige políticas públicas, né? Eles querem uma regulamentação. Eles precisam dessa regulamentação. Por quê? Porque eles têm investidores internacionais, porque eles são grandes grupos econômicos. Isso que eu acho que é pouco compreendido, né? E aí tem alguns políticos, eu acho que legal a gente falar sobre isso, né? Hoje mesmo isso está sendo noticiado. Alguns políticos dizem, não, mas isso poderia ajudar o SUS, seria tão legal, porque mais gente seria atendida pelos planos e aí o SUS poderia atender melhor. Isso é uma mentira, né? Aumentou muito o número de clientes de plano de saúde, desde os anos 2000 até agora. E o SUS não ficou melhor nem pior. Isso, digamos assim, essa ideia de conjuntos, né? Esse conjunto enche, esse esvazia, ela é também alguma coisa assim muito, muito fake, né? Outro fake que a gente tem que ficar conversando sobre isso o tempo todo. Nossa, com certeza, professora. Até falta tempo para a gente conversar, né? Tem a questão da nossa política de cuidado na saúde também. Enfim, é um assunto muito realmente profundo e a gente precisa falar sobre isso, né? E não só quando a gente tem, por exemplo, os reajustes dos planos de saúde, agora com esses cancelamentos, mas quero te agradecer, aprendi muitíssimo, tenho certeza que as pessoas que nos acompanham também. Foi um prazer te ouvir, professora, fundamental a sua fala aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, Gabriela, e a gente está sempre à disposição, né? Para nós também a gente acaba aprendendo, né? A gente, de certo modo, as perguntas são estimulantes para a gente estuda mais. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. A professora Lígia Bahia, que é médica, ela é professora da UFRJ também e coordenadora do grupo de pesquisa e documentação sobre empresariamento na saúde. Professora, até uma próxima. Muito obrigada. Até bom. Eu continuo aqui nesse início de semana que a gente está conversando sobre um assunto tão importante. Eu quero aproveitar para te lembrar que a gente vai ter nessa semana o Despertar Empreendedor também, que é o primeiro grande evento presencial promovido aqui pelo ICL. Quase todos os ingressos já estão esgotados, mas tem algumas vagas, então eu recomendo que agora ou nunca, gente. A gente vai ter esse evento de 3 dias que começa na sexta-feira, dia 14 de junho, para quem está me acompanhando depois, né? 14, 15 e 16 de junho a gente tem o Despertar Empreendedor para falar sobre o empreendedorismo, mas não com essa pegada Faria Lima, e sim com essa pegada pé no chão, que você sabe que aqui no ICL a gente leva para você um outro olhar. Então vale muito a pena, a gente vai ter diversas pessoas especialistas na área, Fernando Haddad, a gente vai ter Felipe Neto, o ministro Márcio França também, o Edu Moreira, o Rafael Donatiello, nosso CEO também. Então, muita gente especialista para trazer para você informação de qualidade. Entra lá no link para você ver os detalhes e para garantir a sua vaga, despertar2024.com.br. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora tem Mercado Investimentos, depois Rolê ICL. A gente está também todos os dias, de segunda a sexta-feira, claro, nas plataformas de áudio. Entra lá para ouvir as nossas entrevistas em qualquer momento do seu dia. Obrigada, boa semana e até amanhã. O que você vai fazer nos dias 14, 15 e 16 de junho? Mas por que você está me perguntando isso? Nesses dias vai rolar o Despertar Empreendedor, um evento para redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil. Eu sou João Paulo Pacífico e vou estar lá também, mas tem um monte de gente super incrível. O evento será no Vibra São Paulo, uma das maiores casas de eventos do Brasil. Se você ainda não garantiu o seu ingresso, corra que ainda dá tempo. No site despertar2024.com.br. Não fique de fora! Bora se encontrar no Despertar?